Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, na nossa matéria, nós vamos falar sobre os polígonos e a simetria no plano cartesiano, tá? Formado por duas retas numéricas perpendiculares e uma quantidade infinita de números racionais, o plano cartesiano pode assustar à primeira vista. Mas ele foi desenvolvido pelo matemático e filósofo francês René Descartes para auxiliar a encontrar pontos específicos. Esse plano é uma grande contribuição para as ciências matemáticas, facilitando o estudo das funções e seus componentes e seus comportamentos. Nós já vimos uma parte dessa matéria enquanto a gente estava em aula. São dois eixos, um eixo Y e o eixo X. O eixo X a gente chama de abscissa e o eixo Y a gente chama de ordenadas, tá? Veja que forma uma cruz, né? E 4 quadrantes, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, tá? Por enquanto é isso. Cada uma de suas retas recebe um nome específico. A reta horizontal é representada pela letra X, aqui, como eu falei, e é chamado de eixo das abscissas, tá? A reta vertical, que é representada pela letra Y, né, e recebe o nome de eixo das ordenadas. Para localizar um ponto em um plano, utilizamos dois números racionais, escritos em uma determinada ordem. Esses números recebem o nome de par ordenado, tá? Portanto, determinamos como x e y, sempre nesse formato aqui, tá? X e y. Um par de números racionais no qual x sempre irá representar o primeiro elemento, que é essa parte de baixo aqui, o eixo horizontal, e o y, o segundo elemento, que vai representar o número do eixo y, tá? Por exemplo, aqui, nesse ponto A aqui do plano cartesiano, né? Veja bem que no eixo das abscissas, aqui no eixo x, ele marcou o número 2, né? Então, 2 vem aqui. E ele cruza aqui, no eixo das ordenadas, o eixo y, ele cruza com o número 3. Então, o 2 sempre vai ser o primeiro aqui embaixo do eixo x e o segundo elemento do eixo y, tá? Então, o ponto A aqui, esse ponto que está marcado aqui, é o ponto A2. O ponto A é ponto 2 e 3, ok? No plano cartesiano acima, o par ordenado que representa o ponto A é o 2, 3, onde o primeiro elemento 2 está localizado no eixo x, como eu falei, e o segundo elemento 3 está localizado no eixo y, tá? Então vamos lá. O polígono ABC, representado no plano cartesiano abaixo, tem seus vértices escritos pelos seguintes pares ordenados. O ponto A é 1, 2, o ponto B é 7, 2 e o ponto C é 4, 7. Vamos achar ele aqui. O ponto A é 1, que é 1 do X, e 2 do Y. Achei o ponto aqui. O ponto B é 7 do X e 2 do Y. 2 e 7. E o terceiro ponto, que é o ponto C, ele é 4 do X e é 7 do Y, tá? Então, juntando esses três pontos, eu obtenho essa figura aqui, que é um triângulo, ok? Para formar o polígono, foram usados, nesse de baixo agora, 5 pares ordenados. Vamos ver? A letra A, o ponto A
é o 4, 1, o ponto B, o 7, 3, o ponto C, o 6, 6, o ponto D, 2, 7 e o ponto E, 1, 4, tá? Ó, ponto A, 4, 1. Ó, ponto A aqui, 4, 1, tá? O ponto D lá em cima, ó, é o 2 do X e o 7 do Y, ó, 2 e 7, tá? Lembrando que sempre em primeiro lugar colocamos o eixo Y, X, e o segundo o número do eixo Y, tá, pessoal? Observe o polígono no plano cartesiano abaixo. Ó, se eu multiplicar as coordenadas por 2, ou seja, dobrar seu valor, o seu perímetro também dobra de tamanho, mas a sua área aumenta em 4 vezes. Veja bem, ó, aqui está o plano cartesiano e eu tenho esse triângulo aqui formado por 3 pares ordenados, né? Que esse primeiro aqui, ó, é 2, 3. 2 aqui do X e 3 aqui do Y, tá? Agora, se eu multiplicar por 2 isso aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 3, 6. Então, eu achei mais um par cartesiano, né? Um par ordenadinho aqui. Então, vai ser 4 e 6. Onde que ele está? 4 e 6 aqui, né? Então, se eu multiplicar aqui também e esse outro ponto 7, 1 aqui, eu vou formar um outro triângulo. Esse outro triângulo é semelhante a esse, não é igual, tá? Porque os ângulos são iguais, mas os lados são diferentes. Por isso que ele tem um perímetro maior, né? Perímetro maior e uma área maior também, ok? Vamos lá. Simetria no plano cartesiano. Observe as figuras no plano cartesiano abaixo, né? Ó, mesma coisa aqui, eu tenho um desenho aqui de um triângulo com 3 pontos cartesianos, né? E eu tenho esse outro aqui embaixo, né? Esse outro não está na mesma posição, você está vendo? Mas ele é o reflexo de cima, dessa figura rosa, né? A figura verde é o reflexo da figura rosa. É como se o eixo aqui, ó, esse eixo das abscissas aqui, o eixo X, fosse um espelho, né? Se eu colocar um espelho aqui, ó, eu vou fazer refletir essa outra figura aqui embaixo, né? No caso, é como se o eixo X fosse um espelho. Olha que legal, né? E aí a gente pode ver a nova formação dos pares ordenados aqui. Ok? Vamos ver esse outro aqui. Ó, já nesse caso, é como se o eixo das ordenadas, né, o eixo Y, fosse um espelho, né? Esse eixo aqui, ó, né? Aqui eu tenho um polígono, né? E se aqui fosse um espelho, do outro lado a gente iria ver esse novo polígono aqui, né? Tá vendo que ele é um reflexo dele, né? Exemplo de eixo de simetria. Quantos eixos de simetria existem no triângulo? Vamos ver aqui essa tabelinha. Ó, no triângulo, eu tenho 3 eixos de simetria. Ó. Se eu colocar esse eixo aqui, se eu colocasse um espelho aqui assim, ó, eu veria os dois lados iguais, né? Aqui também e aqui também. Não são todos os triângulos, tá, pessoal? É só um determinado triângulo. Ó, o quadrado também eu tenho aqui, ó, 4 eixos, 1, 2, 3 e 4, ok? Então são 4 eixos de simetria. Eu passando aqui esse eixo aqui, os dois lados são iguais. Eu passando esse eixo aqui, esses dois lados são iguais. E eu passando esse eixo aqui, né, o lado de cima e o lado de baixo são iguais, né? Aqui, ó, no pentágono, também é o mesmo caso, né? São 5 eixos e hexágono 6 eixos e octógono 8 lados e 8 eixos, tá? Então veja bem, conforme o lado de cada figura,
eu tenho o eixo, tá? Se o hexágono, né, tem que ser regular, tá? Todos certinho assim, não pode ser irregular, tá? A figura sendo regular, os lados determinam quantos eixos de simetria ele tem, tá? Por exemplo, aqui, ó, 8 lados, 8 eixos. Aqui, ó, 6 lados, 6 eixos, tá? 5 lados, 5 eixos, assim por diante. Ok? No quadrilátero abaixo, observe que não temos nenhum eixo de simetria e nem qualquer quadrilátero irregular. É isso que eu falei lá em cima, né? Veja bem, aonde que eu posso passar uma linha aqui, um eixo, que os dois lados fiquem iguais? Se eu passar aqui no meio, ele não vai ficar igual, né? Esse lado vai ficar menor que esse, né? Esse lado aqui menor que esse outro aqui. Se eu passar aqui no meio, ó, você vê que não tem como, né? Se eu dobrar ele, essa ponta aqui vai ficar aqui, né? E essa ponta para cá. Então não consigo fazer com que ele se torne simétrico, tá? Agora aqui, ó, vamos ver, simetria por reflexão, simetria por rotação e simetria por translação. Ó, exemplo de reflexão. Eu tenho aqui, ó, esses 3 desenhos, né, no plano cartesiano, por exemplo. E aqui o eixo Y, né, o eixo das ordenadas. Então, se fosse um espelho aqui, ele estava refletido aqui, ó, né? Você está vendo que é como se fosse um espelho? Então, aqui, quando a gente encontra duas figuras desse modo aqui, dispostas desse modo aqui, eu falo que ela aqui tem uma simetria de reflexão, tá? Nesse outro caso aqui, ó, é como se ela estivesse rodando aqui, ó, tá vendo? Quando chega nesse ponto, quando o rosa chega nesse ponto aqui, ele estaria nessa posição, mas ele poderia estar aqui, não é? Então, ela está fazendo um movimento de rotação aqui. Então, ela é uma figura de simetria de rotação, ok? Dá para perceber, né? Gira só num ponto, tá vendo? Esse ponto que está aqui é onde está fazendo ela girar, ó. Ela gira assim, em torno desse ponto aqui, ok? E tem o movimento de translação, que nada mais é do que eu pegar o mesmo desenho aqui e transportar ele para lá, tá? Por isso que chama translação. Ele é transportado para cá, ou transportado para cima, ou transportado até num outro quadrante, não tem problema nenhum, ok? Então é assim, para onde ele for transportado, ele tem o nome de translação, tá? Vamos continuar? Fazendo um resumo aqui, ó. Esse peixe preto aqui, ó, ele é o original. Ele foi desenhado primeiro, tá? O peixe vermelho, ó, eu peguei ele daqui e transportei para cá. Você está vendo que ele é igualzinho, do mesmo tamanho, do mesmo formato, ele só é da cor diferente para a gente distinguir, tá? Então, eu transportei para lá, então é uma simetria de translação, ok? Agora, veja bem, esse peixe azul aqui, ele é de rotação, né? Porque, ó, eu estou rodando e toda vez que eu rodo aqui, ó, se ele num ponto mais ou menos aqui, ele roda e passa por esse ponto aqui, está vendo? Então, é uma simetria de rotação. Agora, aqui, o peixe verde aqui, ele é a reflexão do original, né? Se eu colocar um espelho aqui, eu vou ver exatamente essa figura aqui embaixo, tá? Então, isso aqui é bem para resumir essa matéria, tá bom? Vamos falar um pouco sobre gráfico agora, tá? Que vai cair na prova. Tanto essa matéria aqui da reflexão, da translação e da rotação vai cair na prova, ok? Os gráficos.
Gráficos são representações visuais de dados e informações numéricas que servem para facilitar a sua interpretação. As informações presentes nos gráficos são referentes a tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado, normalmente apresentando um paralelo entre qualidades e quantidades. A figura do gráfico ajuda a tornar o seu conteúdo mais lógico, fazendo com que a pessoa que analisa consiga atribuir um significado ao teor dos dados de modo mais concreto. Por essa razão, os gráficos devem ser construídos com simplicidade e clareza, justamente para que possam ser autoexplicativos e de fácil compreensão. Veja quais os tipos de gráficos que a gente tem. Esses são os mais usados, tá? Ó, com certeza vocês já viram por aí em jornais, em revistas, né? Ó, exemplo de gráfico de coluna, tá vendo? Gráfico de coluna. Esse aqui a gente chama gráfico de pizza, né? Porque parece uma pizza, mas é muito conhecido também como gráfico de setor, tá, pessoal? Gráfico de setor, porque a gente destaca um setor dele, ok? Olha outro tipo aqui, gráfico de barra, gráfico de linha, né? Que ele é na horizontal assim, né? E o outro também mais comum é o gráfico de rosca, tá? Que a gente destaca nele algumas áreas desse círculo aqui, tá? Vejamos agora alguns problemas envolvendo leitura de gráficos, tá? Vamos lá. O supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1, esse aqui, mostra o número de atendimentos realizados por funcionários A e B, ó, funcionários A e funcionário B, durante 2 horas e meia, tá? E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados por funcionários C, D e E durante 3 horas e meia. Ó. Então, esse gráfico aqui são 2 funcionários, A e B, foram analisados durante 2 horas e meia. E aqui, ó, C, D e E foram analisados durante 3 horas e meia. Ok? Observando os 2 gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimentos por hora que cada um deles executou. O número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C é, ó, veja bem, aqui o funcionário B atendeu quantos clientes? Ó, 25 clientes. O funcionário A atendeu 10 clientes, só que aqui foi atendimentos 25 clientes em 2 horas e meia, né? Quanto dá aqui por hora, né? Ele está fazendo uma comparação entre esse B e o C. O C atendeu 21 pessoas, né? Mas ele atendeu 21 em 3 horas e meia. Quanto dá por hora aqui? Vamos fazer? Olha a resolução. O funcionário B atendeu 25 em 2 horas e meia. Ou seja, se eu dividir aqui, vai dar 10 clientes por hora. Tá? O funcionário C atendeu 21 clientes, mas atendeu em 3 horas e meia. Então, eu tenho que fazer 21 dividido por 3,5, né? Que vai dar 6 clientes por hora. Veja bem, o funcionário B atendeu 10 clientes por hora e o funcionário C atendeu 6 clientes por hora. Ou seja, 10 menos 6, a diferença entre um ou outro são 4 clientes por hora que o funcionário B atendeu a mais que o funcionário C. Ok? Vamos ver outro aqui. O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de 2 famílias. O dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das 2 famílias foram iguais é, ó, eu estou observando aqui, né? Aqui nessa coluna aqui, ó, eu tenho a quantidade de lixo produzido, ó, 2 quilos, 4, 6, 8, 10 e 12.
E aqui, ó, cada ponto desse, eu tenho os dias da semana. Ó, segunda, terça, quarta. Veja bem, ó, na segunda-feira, a família vermelha aqui, ó, que é representado pelo gráfico de linha vermelha, ele produziu aproximadamente 1 quilo, né? Porque está entre o 2 e o 0, né? 1 quilo. Só que a família que é representada pelo gráfico azul aqui, ó, ele está bem em cima da linha do 2. Então, nesse caso aqui, ó, a família 1, que é a família vermelha aqui, criou 1 quilo de lixo, né? E a família azul, 2 quilos. Ele está querendo saber o quê? Qual o ponto aqui que os dois criaram o mesmo tanto de lixo, né? Então, observando aqui, está vendo que não se cruzam aqui, né? Vai se cruzar somente aqui em cima, ó. Quando chegou no domingo e as duas famílias juntas aqui, ó. Tá vendo? Elas produziram 10 quilos de lixo cada uma. Então, ó, resolução. Repare que existe intersecção das linhas azul e vermelha apenas no domingo, onde cada uma produziu 10 quilos de lixo orgânico. Ok? Agora aqui, ó, mais um. O gráfico apresenta a distribuição de vítimas de trânsito no mês de julho de 2013, segundo o tipo de usuário da via pública em uma determinada cidade brasileira. Olha aqui. Então, aqui, ó, são o número de vítimas nesse eixo aqui, ó, número de vítimas. E aqui o condutor usuário da via, né? Condutor de carro, condutor de moto, o passageiro do carro, o passageiro da moto, o ciclista e o pedestre, tá? Então veja bem, ó, o gráfico apresenta a distribuição de vítimas. Então todos se envolveram em acidente, tá registrado nesse gráfico. Então, quantas pessoas que conduziam o carro sofreram acidente? Ó, 6. Ok? Quantas pessoas que conduziam moto sofreram acidentes? Ó, 24. Quantos passageiros do carro sofreram acidentes? Ó, ele está aqui entre o 2 e o 4, né? Então é 3 aqui, ó, tá? Quantos passageiros da moto, né, os garupas da moto, sofreram acidente? Ó, nesse ponto aqui é 14. Okay? Aqui ciclista 2 e pedestre, ele está aqui, ó, 11. Tá? 11 pedestres foram vítimas de acidente nessa via. Ele está querendo saber o quê? O grupo que corresponde a 2/5 do total de vítimas é o de... Eu quero saber, ó, de todas essas vítimas aqui, tem um grupo que corresponde a 2/5 do total de vítimas. Qual que é? Aí eu preciso fazer umas continhas, né? Veja bem, ó. Analisando o gráfico, a quantidade de vítimas em cada grupo foi o condutor de carro 6, o condutor de moto 24, o condutor de carro 3, o passageiro de carro 3, o passageiro de moto 14, ciclista 2, pedestre 11. Então, somei tudo, deu 60 pessoas que tiveram acidente nessa via, né? Quanto que é 2/5 de 60, né? Ó, 60 vezes 2/5 é igual a 120 sobre 5, dividido, né? Aqui toda a fração é uma divisão. Então, ó, 120 dividido por 5 é 24, que corresponde aos condutores de moto, né? Ó, 24 pessoas de moto é 2/5 do total dos acidentados aqui, ok? Vamos na próxima. A escola de Carlos promoveu uma Olimpíada de Matemática entre os alunos do ensino fundamental. Todos os 1.000 alunos participaram da Olimpíada, que utilizou os seguintes critérios de avaliação.
Ótimo, bom, regular e ruim. Veja os resultados na tabela e construa um gráfico de setor, que é o mesmo da pizza, para representar o desempenho dos alunos. Então, vai lá. Os alunos que foram ótimo na prova foram 200. Os que foram bom, 600 alunos. Os que foram regular, 150. E os que tiveram um desempenho ruim na prova foram 50, tá? Vamos fazer a resolução? Resolução. O gráfico de setores é construído dividindo a circunferência em regiões proporcionais aos dados percentuais. Em virtude de a circunferência possuir um ângulo de 360 graus, cada valor em porcentagem deverá ser associado à medida de um ângulo central. Observe como proceder. Em primeiro lugar, vamos transformar o número de alunos em porcentagem. Tá? Então, ótimo era 200 alunos, né? Então, e foram 1.000 alunos, né? Então, é 200 de 1.000. Né? Fazendo a porcentagem aqui, eu chego a 20 cada 100. Né? Ó, 20 cada 100, que dá 0,2, ou seja, 20%. Bom, é 600 alunos, né? 600 de 1.000 alunos foram bem na prova. Então, fazendo a percentual aqui, ele vai transformar em 60 de 100, né? É só eu cortar esse zero aqui, ó, tá vendo? Cortei o zero aqui, né? Ou você já poderia fazer direto também 600 dividido por 1.000. Quanto que vai dar 600 dividido por 1.000? 0,6. 0,6 corresponde a 60%. Nós já vimos na nossa classe isso, tá? Qualquer coisa, vocês pegam o caderno e dão uma relida lá. Regular, 150 alunos, 150 cada 1.000, né? Seria 15 cada 100, então seria 15%. E ruim, foram só 50 alunos que foram mal na prova. Então, são 50 cada 1.000, 5 cada 100, ou seja, 5%. Né? Agora, sabendo que a circunferência possui 360 graus, a gente tem que transformar cada porcentagem em um ângulo que corresponde. Né? Por exemplo, ó, os alunos que foram bem aqui, que são 200, é 20%. Né? Então, quanto que é 20% de 360? Né? 20% não é 0,2? Então, 0,2 vezes 360. Vai dar quanto? 72 graus. Os 600 alunos, 0,6 vezes 360 é 216 graus. 15% de 360 é 0,15 vezes 360 dá 54. E aqui 0,05 vezes 360 dá 18. Então, eu tenho aqui, ó, 72 graus, 216 graus, 54 graus e 18 graus, né? Pronto. Agora, com a ajuda de uma régua e um transferidor, nós vamos construir o gráfico, né? Que eu já fiz aqui para vocês, ó. Então, eu divido aqui o meio, onde é o meio, tá vendo aqui o ponto central, e faço uma reta aqui, ó, perpendicular, ok? Bem para cima. Aí eu começo a marcar aqui, ó, quanto com o transferidor é aquele aparelhinho que parece uma meia-lua, que tem os ângulos marcados, eu vejo aqui e vejo aqui, ó, 20, ótimo, 72 graus. Então, ó, 72 graus aqui, que é 20%. Eu não vou colocar aqui ótimo 72, né? Eu vou colocar o que o gráfico lá em cima nos deu, que é 20% de alunos que foram ótimos, certo? Agora aqui, ó, 216 aqui, ó, graus, eu vou medir a partir dessa linha aqui. Então, 216 é todo esse vermelho aqui, né? Eu vou marcar 216 aqui? Não. Quantos alunos foram bem na prova? 60%, né? E aqui mais 15 e aqui mais 5%. Ok? Então é assim, 2 pontos. Primeiro, transformar o número de alunos em porcentagem e depois transformar essa porcentagem em graus, sabendo que a circunferência tem 360 graus no total.
ok? Então, pessoal, ó, por enquanto é isso. Aqui eu deixei para vocês os links das aulas do Centro de Mídia de São Paulo, tá? Que fala exatamente sobre isso, tá? Sobre os gráficos, né? Os gráficos que a gente fez aqui e principalmente sobre o plano cartesiano e os polígonos, ok? Que vai cair na prova, tá bom, pessoal? Então, eu vou passar também um link do Google Forms com algumas perguntinhas para fazer uma avaliaçãozinha, tá? Vocês entram lá e respondem para mim, ok? Então, fiquem com Deus e boa tarde para vocês.